Olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente aqui no nosso treinamento, no nosso curso de iTunes versão 4, o iTunes Foundation. Vamos continuar falando sobre os princípios, né? E o princípio que eu quero começar a abordar aqui com você é o de pensar e trabalhar holisticamente. E esse princípio são diferentes níveis de complexidade que podem exigir processos cognitivos diferentes, diversos, na tomada de decisão. O processo cognitivo é a forma de aprendizado que a machine learning utiliza, né? A linguagem de máquina entende que é a mesma do ser humano. Então, a forma, só para contextualizar, a inteligência artificial, você diz para a máquina o que ela tem que fazer. Você diz, olha, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4. Então, ela aprende essas duas formas de fazer conta, essas duas contas. A forma cognitiva é, se 1 mais 1 é 2 e 2 mais 2 são 4, 4 mais 2 são 6. Ele entende, ele aprende da mesma forma que o ser humano. Ele vai começando a fazer correlações e entender se isso e aquilo é aquilo, então isso é aquilo mais isso. Ele vai unindo tudo. Colaborar também é de extrema importância para o trabalho holístico, utilizando ferramentas adequadas do trabalho colaborativo entre as partes interessadas. Os padrões das necessidades e interações entre sistemas, identificando o que é essencial para o sucesso, utilizando o conhecimento adquirido, influencia diretamente nos resultados esperados. E a automação facilita o trabalho holístico e a automação pode suportar o processo de visibilidade ponto a ponto, item a item, de acordo com cada oportunidade e cada recurso disponível, fornecendo assim caminhos eficientes no gerenciamento integrado. E o que precisamos entender sobre pensar e trabalhar holisticamente é que nenhum serviço, prática, processo, departamento ou fornecedor existe de forma isolada. As saídas geradas pela empresa para suas áreas internas, seus clientes e outras partes interessadas serão difíceis se as ações não forem realizadas de maneira integrada. Os serviços são entregues aos consumidores internos e externos através da coordenação das 4 dimensões do gerenciamento de serviços. E adotar uma abordagem holística para o gerenciamento de serviço inclui estabelecer o entendimento de como todas as partes de uma empresa trabalham juntas. Requer visão fim a fim de como a demanda é traduzida em resultados. Quando possível, todo esse impacto deve ser identificado, analisado e tratado de forma planejada. Um outro princípio importante é manter de forma simples e prática. Então, na maioria das empresas, esse é um princípio ignorado, ou seja, as pessoas pensam que fazer o mais complexo, o mais difícil, o que vai dar mais trabalho, é o que vai dar maior valor. E nem sempre essa afirmação é verdadeira. Então, as equipes acabam utilizando outros métodos complexos, gerando perda de resultados, perda de tempo. A melhor maneira é criar critérios e regras para tratar as exceções em geral. Então não dá para tratar todo tipo de exceção. Quando for uma exceção, quando for um caso específico, aí sim, coloca um pouco mais de complexidade, um pouco mais de empenho, de força para gerar alguma coisa, mas essas são as exceções. E melhor começar de maneira mais simples e ir adicionando controles, atividades e métricas de forma cautelosa e gerenciada. Então, mais uma vez, cria-se alguma atividade, faz o controle, né, para fazer a iteração, controles, atividades de métricas de formas cautelosas e gerenciadas. Faz uma atividade, controles, atividades métricas e assim sucessivamente. Então, isso gera mais resultado do que fazer tudo de uma vez e depois gerar controles, métricas e atividades de gestão. Usar o menor número de etapas para realizar um objetivo e criar soluções práticas que promovam resultados valiosos através de uma mentalidade mais produtiva. Bom, manter as coisas de forma simples e prática é garantir o valor, né, de toda atividade que deve contribuir para a criação de valor. Simplicidade é uma nova sofisticação e pode parecer difícil simplificar, mas com frequência é muito eficaz. Fazer menos coisas, mas de maneira melhor,
ou minimizar as atividades para incluir apenas as que têm valor para as partes interessadas permite mais foco na qualidade dessas ações. E respeitar o tempo das pessoas, que é o processo mais complicado e burocrático, pode ser dispendioso e desperdício de tempo para as pessoas envolvidas. Quanto mais entender, melhor a satisfação para adotar. Ou seja, ao incorporar uma prática, garanta de que ela seja fácil de ser realizada. Simplicidade é o melhor caminho para alcançar êxitos rápidos, seja em um projeto ou aperfeiçoamento de atividades diárias. Acertos rápidos garantem que as empresas apresentem o progresso e coordenem as expectativas das partes interessadas. E o próximo princípio, que é otimizar e automatizar. Então, aqui tem uma definição de limites de automatização de serviços e melhores práticas, alinhando com as premissas e restrições existentes, tais como limitações financeiras, de requisitos, de tempo e de disponibilidade de recursos. Nesse caso, a tecnologia pode ajudar nas tarefas repetitivas e frequentes, permitindo que as pessoas assumam papéis mais importantes na tomada de decisão mais complexa. E as organizações devem maximizar a valorização do trabalho realizado por seus colaboradores internos, que são os funcionários, e externos, que são os parceiros e fornecedores. Nesse momento, observar que as automações tecnológicas sem intervenção humana pode aumentar os custos e reduzir a robustez e a resiliência da empresa. Então, tornar algo tão eficaz, ágil, automático e útil quanto possível, com a finalidade de entregar mais com menos, ampliando a produtividade e o foco. O princípio otimizar e automatizar compreende e concorda que os contextos da otimização proposta, que inclui coordenar com a visão e os objetivos gerais da organização, avaliar o estado atual da otimização proposta, que irá ajudar a entender como pode ser melhorado e quais oportunidades de melhoria provavelmente produzirão um maior impacto positivo. Definir o estado futuro e as prioridades da empresa com foco na simplicidade e no valor, que inclui padronizar as práticas e serviços. Garantir que a otimização tem um nível certo de engajamento e compromisso das partes interessadas. Executar as melhorias da maneira iterativa, com o uso das métricas e feedbacks para verificar o progresso, mantendo o rumo e ajustando a abordagem de otimização conforme necessário. E, por fim, monitorar o impacto da otimização, que permite a identificação de oportunidades de aperfeiçoamento dos métodos de trabalho. A automação de serviços nada mais é do que promover a implementação de recursos tecnológicos em um negócio, ou seja, é a utilização de ferramentas e soluções tecnológicas com o intuito de simplificar e agilizar os processos internos, bem como reduzir seus custos. A ideia base da automação de serviços é substituir metodologias de trabalho que se encontram defasadas. Muitas dessas técnicas ultrapassadas provocam lentidão e burocracia para toda a empresa, e no lugar delas entram instrumentos de trabalhos potentes. Assim, inovar nesses métodos ajuda a lidar com a grande demanda de dados e também com a precisão deles. Diversos serviços podem ser automatizados. Dentre eles estão o preenchimento de planilhas, a elaboração de relatórios, gestão financeira, gerenciamento de contratos, pagamentos e emissão de notas fiscais e propostas comerciais. Dessa maneira, apenas por uma amplitude de ações já é possível determinar a importância da automação. E automatizar, a empresa tem mais precisão e organização no seu trabalho. Ela ainda garante a excelência do processo de tomada de decisões e permite à equipe ter foco na qualidade do produto ou do serviço oferecido. E o uso da automação garante 4 coisas: o ganho de produtividade, redução de tarefas repetitivas, monitoramento corporativo e padronização dos serviços. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, o ganho de produtividade, que a alta produtividade é um objetivo almejado por toda a empresa. Para consegui-la é preciso, entre outros passos, automatizar os serviços. Através de tecnologias que facilitem a execução das tarefas, a produtividade aumenta em quantidade e, o mais importante, em qualidade.
Imagine que a sua empresa e a sua equipe têm um sistema de pagamentos que permita visualizar todos os recebimentos, suas datas e trâmites, bem como uma série de outras informações. É fato que a produção de relatórios de gestão financeira melhorariam. Assim, a equipe poderia focar em questões ligadas ao seu core business, ao seu produto final. Agora, falando sobre a redução de tarefas repetitivas, diárias é comum quando os processos de trabalho são manuais. Isso faz com que os profissionais sobrecarreguem as suas criatividades e tenham menos motivação para realizar as suas atividades. Ao implementar um sistema de automação de serviços, tais tarefas são delegadas para as máquinas. Logo, o colaborador pode focar em atividades estratégicas para o negócio, como inovação, vendas e planejamento de ações de marketing. Em monitoramento corporativo, uma das bases para que a empresa possa se desenvolver é conhecer a sua realidade. Uma das formas de fazer isso é manter documentações financeiras de períodos anteriores, por exemplo. Essa é uma prática de diversas empresas para realizar uma comparação no crescimento. Com a automação de serviços, fica mais fácil obter essa documentação. E, por fim, a padronização dos serviços, que é outro benefício proporcionado pela sistematização. A sincronia organizacional garante que, pela implementação de um processo padronizado, faz com que haja maior habilidade para parte da sua empresa e parte da equipe em executar suas tarefas. Ao padronizar a equipe, consegue manter uma qualidade crescente dos serviços oferecidos, detectar inconformidades com maior facilidade e eficácia e também se torna possível. Portanto, vale lembrar que oferecer um serviço de qualidade que siga um padrão é o caminho para fidelizar os clientes. Na redução dos gastos, toda empresa almeja a redução dos custos de produção, sem que para isso seja preciso prejudicar a qualidade dos serviços oferecidos, e quando ela automatiza tarefas, é possível conquistar maior produtividade, manter um padrão e reduzir tarefas corporativas, como já mostramos anteriormente. Consequentemente, temos todo o resultado para a redução de gastos, e a princípio é necessário investir em um sistema robusto, que ajude na automatização dessas tarefas. Mas com o tempo, esse investimento é recuperado, então dessa forma, a empresa passa a ter uma redução dos gastos com a sua atividade corporativa. E ela pode, inclusive, repassar essa redução para os clientes, contribuindo para a criação de uma vantagem competitiva no mercado. Falando sobre o maior conhecimento da empresa e do mercado, conhecimento é ouro. Então, principalmente nessa era em que as empresas precisam se reinventar a todo instante para continuar atendendo aos anseios do consumidor, a automatização de serviços permite acesso a mais informações sobre o negócio e sobre o ambiente empresarial. Para os gestores, esses dados podem ser fundamentais para a sustentabilidade da empresa. Conhecer os pontos que precisam ser melhorados, identificar insights que podem se transformar em diferencial e, além de saber as tendências do mercado, que são os benefícios nesse conhecimento. Logo, a empresa consegue não só otimizar as tarefas da equipe, mas ajudá-la a se desenvolver com propriedade por meio do conhecimento. Assim, o fluxo de trabalho melhora e todas as partes saem ganhando, da empresa e dos colaboradores e dos clientes. A integração dos setores é a organização e o escalonamento de algumas das vantagens da automatização dos serviços. Quando a empresa emprega a sistematização de tarefas, reunindo dados e informações sobre o negócio, fica mais fácil integrar os setores do negócio. É possível, por exemplo, entender a ligação entre as vendas e o investimento em marketing, finanças e sobre a gestão de estoque e outras relações essenciais. Agora vamos falar sobre os 4 passos para implementar uma automação. O passo 1 é entender a diferença entre os humanos e os computadores. E a primeira coisa que você precisa saber para selecionar o melhor processo para automatizar é entender as diferenças entre os seres humanos e as máquinas. Os seres humanos são eficientes em lidar com incertezas e novidades, mas as máquinas ainda não são capazes de lidar com isso, então muitas vezes não conseguem tramitar por mudanças inesperadas. E isso também é verdade quando se trata de julgamento ou tomada de decisão em circunstâncias mutáveis, e os computadores não podem substituir completamente os seres humanos nessas condições.
Os seres humanos sabem trabalhar muito bem com dados analógicos e não estruturados. Já os computadores precisam de dados digitais e estruturados para fazer uma leitura e interpretação mais coerente. O passo 2, que é mapear e organizar todos os processos. Então, antes de sair automatizando todos os processos da sua empresa, você precisa avaliar com muita atenção todos os processos existentes na empresa ou ainda aquelas atividades que não têm processos acoplados e que precisam urgentemente serem processados. Por isso que mapear e passar um pente fino em toda a empresa é um ótimo passo para começar esse processo. E contar com uma empresa que auxilie na gestão de processos é imprescindível. Uma vez que o olhar de fora pode trazer inúmeros benefícios e trazer uma visão holística, ponta a ponta, dos processos de negócio que geralmente fica comprometido no ponto de vista interno. E após estar tudo devidamente processado, aí sim é hora de olhar particularmente cada processo e verificar aqueles que têm potencial para ser automatizado sem perda de eficiência. Já o passo 3 determina se o processo pode ser automatizado. Então, a partir disso, podemos formar e formular vários fatores principais na definição do processo mais adequado para ser executado por uma máquina e onde podemos eliminar erros. Obviamente, a seleção do melhor processo depende das ferramentas que você usa para automatizar. Um processo inadequado para automação de processos de robótica, por exemplo, pode ser perfeito para automação inteligente, ou para IA, com recursos de inteligência artificial. Como escolher o processo para automação? Então, selecione um processo baseado em regras. Um processo em que os funcionários seguem um conjunto estrito de regras pré-definidas é mais adequado para a automação de processos do que aquele que inclui a tomada de decisão aberta no julgamento dos funcionários. Cerca de 70 a 80% de todos os trabalhos e responsabilidades-chave dessas organizações são baseados em regras e, portanto, podem ser automatizados. Se o processo exigir julgamento de um funcionário, tenta dividi-lo em partes menores antes de automatizar. E, por fim, o passo 4, avaliar o potencial do processo. Bom, agora que já tomamos as medidas anteriores, é momento de fazer as seguintes perguntas. Faz sentido automatizar esse processo? Existe algum impulso suficiente para isso? Nem todos os processos da empresa valem a pena ser automatizados. A automação dos processos de negócio deve ter um impacto positivo em sua organização que supere os recursos investidos, como custos reduzidos a longo prazo, além de oferecer maior precisão e eliminar erros humanos. A automação de processos poupará uma quantidade considerável de tempo de seus funcionários que normalmente gastam na execução dessas tarefas e na correção de erros, e permitirá que eles se concentrem em um trabalho mais significativo e estratégico para a sua empresa. Essas automações também são úteis para serem usadas em estratégias de ações de marketing e relacionamento com clientes, ajudando a aumentar a satisfação dos clientes, apoiando em todos os momentos da jornada de compra. Muito bem, chegamos ao final do nosso módulo 2 e nesse módulo abordamos os princípios norteadores da ITIL que definem as informações essenciais da ITIL e também do gerenciamento de serviços, além de suportarem as ações e decisões de qualidade em todos os níveis. Muito obrigado e vejo você no módulo 3.